Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num mundo onde decisões de bilhões são tomadas, sabe, mais rápido que um piscar de olhos. Vamos dar uma olhada no impacto da inteligência artificial no mercado financeiro. Tudo pronto para começar? Para a gente entender o poder disso tudo, vamos começar com um cenário de altíssima pressão. Uma daquelas decisões que precisam ser tomadas assim num instante. Imagina só, essas duas notícias pipocam ao mesmo tempo na tela. As duas são super importantes, claro. Mas qual delas vai ter o impacto mais direto e imediato nas ações de uma grande montadora de carros, por exemplo? Pensa bem, a queda de juros pode até ser uma boa notícia, mas a crise lá no porto, isso afeta toda a cadeia de suprimentos. E aí, o que fazer? Vamos parar um segundo para pensar nisso. Ler, entender o contexto, calcular o risco, abrir a plataforma e dar a ordem de venda. Quanto tempo isso levaria para uma pessoa? Alguns minutos, talvez? Sendo muito, mas muito rápido, quem sabe 30 segundos. Pois é, enquanto a maioria das pessoas ainda estaria lendo a primeira manchete, uma IA já fez tudo isso, e em apenas 5 centésimos de segundo. É impressionante. Ela leu, analisou milhares de fontes, calculou o risco e executou a ordem. Essa é a vantagem do milissegundo. Mas como isso é possível? Não é mágica, é pura tecnologia. Agora, a gente vai abrir o capô para ver o que realmente move esse motor superpotente. O que é mais fascinante aqui é como tudo se encaixa, sabe? O Machine Learning olha para o histórico para tentar prever o futuro. Já a PNL, que é o processamento de linguagem natural, funciona como um leitor ultra rápido, que consegue entender o tom de uma notícia, se é positivo ou negativo. E o Deep Learning? Esse vai ainda mais fundo. Ele encontra correlações que seriam, assim, invisíveis para um ser humano. Tipo, qual a relação entre uma foto de satélite de uma plantação e o preço de uma moeda? Ele descobre. E isso nos leva a um ponto que é crucial. Nenhuma dessas tecnologias funciona do nada. O combustível que alimenta esse motor todo são os dados, bilhões e bilhões de pontos de dados. Sem eles, a inteligência artificial mais avançada do mundo não passa de uma máquina desligada. Simples assim. Ok, a gente já viu a teoria. Agora vamos para a prática. Onde é que essa tecnologia está sendo usada hoje para movimentar dinheiro no mundo real? E olha só que impressionante este gráfico. Cerca de 70% de todo o volume de negociação nas principais bolsas já é dominado por robôs. Eles operam numa frequência altíssima, buscando lucros de centavinhos em milhões de operações, sem aquele viés humano, sabe? Medo, ganância, nada disso. Mas não é só na Bolsa de Valores, não. A IA também é a nossa guardiã. Dá uma olhada nesse exemplo de prevenção de fraudes. A IA identifica uma impossibilidade, tanto geográfica quanto de comportamento, em tempo real e bloqueia a transação antes mesmo que o prejuízo aconteça. É segurança em milissegundos. E a tecnologia também está deixando o acesso mais democrático. Os robo-advisors, por exemplo, dão aos pequenos investidores acesso a estratégias que antes eram coisa de super ricos. E os novos scores de crédito usam IA para uma análise muito mais justa e completa da capacidade de pagamento de uma pessoa. Até agora parece que a IA é infalível, né? Mas e se não for? O que acontece quando a máquina, com toda a sua velocidade e precisão, comete um erro? Vamos pensar em outro cenário. Imagina que um robô tem um histórico bem sólido, acertando 68% das previsões para uma certa ação. É um número bom, claro, mas não é perfeito. Então a próxima previsão do robô chega indicando uma oportunidade de ouro. A decisão fica na mesa. É para colocar todo o dinheiro do fundo nessa operação? É para confiar cegamente na máquina? E aqui vem a virada na história. Uma análise mais profunda revela uma coisa crucial. Aqueles 32% de erro não são aleatórios. Eles se concentram num tipo bem específico de situação. Esses são os tais eventos cisne negro, sabe? Acontecimentos que são totalmente fora da curva, com baixa probabilidade, mas um impacto gigantesco. Uma pandemia, uma guerra. A IA, que aprende com o passado, fica totalmente cega diante de um futuro que nunca aconteceu antes. E essa frase resume o problema perfeitamente. Um modelo que só foi treinado num cenário de otimismo não tem as ferramentas para lidar com o pânico. Ele simplesmente quebra, porque o universo de aprendizado dele era incompleto. Então, peraí, se a máquina tem pontos cegos e o ser humano é lento demais, qual é a solução? A resposta não é uma competição, mas sim uma colaboração. Vamos ver como isso se constrói. Esse slide mostra a beleza da parceria. A máquina traz uma velocidade e um poder de cálculo que a gente nunca vai ter.
O ser humano entra com a intuição, com a capacidade de entender o contexto, a geopolítica e a ética por trás dos números. São forças que se complementam. E esse modelo tem até um nome, Centauro, metade humano, metade máquina. A ideia é que a união das duas partes cria um tomador de decisão muito mais poderoso do que qualquer um deles agindo sozinho. Dá para pensar na IA como um copiloto de luxo. Ela processa todos os dados, monitora os instrumentos, alerta sobre os riscos e sugere as melhores rotas. Mas o piloto humano, com sua experiência e capacidade de improviso, ainda tem o controle final, principalmente naquelas turbulências inesperadas. E para a gente fechar, uma reflexão bem poderosa. A questão não é mais se a IA vai substituir os humanos. A verdadeira questão é que os profissionais que souberem usar a IA como uma ferramenta para ampliar suas próprias capacidades, esses, inevitavelmente, vão substituir aqueles que não souberem. A colaboração é o futuro.